Fala, embaixadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do ID Inspiração e Direção para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Aqui é o lugar onde você encontra todos os dias uma inspiração do alto e uma direção para você fazer aquilo que precisa ser feito para ter os resultados que você deseja tanto ter. E digo mais, para viver aquilo que Deus espera que você viva na sua vida. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje é terça-feira e nós continuamos firmes aqui nessa semana. Lembra o tema da semana? O tema da semana é consciência emocional. Então ontem foi a primeira aula, hoje é terça-feira e a segunda aula, e você não pode ficar de fora de nenhum dia dessa semana. E hoje nós vamos falar, lembra que eu comentei ontem no final da aula? De segunda-feira, hoje nós vamos falar de aceleração. A aceleração divina, a aceleração de Deus na sua vida. E antes da gente começar, já deixa o like aqui nessa mensagem, pega o dedinho aí, deixa o like, pega o controle remoto, aperta no like, faz o que você precisa fazer e já compartilha essa aula com alguém. Se você está no grupo da nossa comunidade, você recebe o link antes e você pode já compartilhar a aula antes de chegar aqui. É muito mais fácil, mas se você já está aqui agora e não fez isso antes, faça isso agora. Então compartilha com 3 pessoas que fazem sentido para você, envia para elas e já escreve assim aqui agora, ó, presta atenção, eu me alinho ao tempo de Deus. Eu me alinho ao tempo de Deus. Então essa é uma frase que tem que estar nos seus lábios todos os dias. Você precisa se alinhar ao tempo de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Se você tivesse que responder essa pergunta com todo o seu coração, você quer velocidade ou direção? Pergunta séria essa, hein? O que você prefere? Se você tiver que escolher uma dessas duas, porque tem muita gente que é rápido, mas não é direcionado. E tem muita gente que tem direção, mas é devagar. O que é melhor? Eu só quero te falar uma coisa, independente do que você respondeu no seu coração, do que você respondeu aqui no chat, eu quero te falar algo. Deus não acelera nada desalinhado. E esse pensamento de Deus, eu quero que ele entre dentro de você hoje, nessa terça-feira, para você compreender que muitas vezes aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, aquilo que você quer, aquilo que você decidiu buscar na sua vida não vai acontecer porque ainda não é hora. Mas por que não é hora? Porque Deus não quer? Não é que Deus não queira, é porque você não está alinhado com aquilo que Deus precisa fazer. E eu sei que muitas vezes é difícil de ouvir isso, né? Poxa vida, Ricardo, 6 horas da manhã e eu estou escutando isso aqui, é melhor você escutar isso de mim aqui hoje do que você passar mais um mês, mais um ano, mais 5 anos vivendo as mesmas histórias e nunca se alinhando àquilo que Deus deseja, quer e espera para a sua vida. Então, a aceleração de Deus não é pressa, é alinhamento. Se você entender isso, já vai entender algo que é superior à maioria das pessoas vivas na Terra. Deus acelera só um tipo de pessoas, aquelas que andam no ritmo certo, aquelas que estão no alinhamento certo, aquelas que estão indo para a direção certa, porque senão Deus pode te acelerar para te levar para um lugar que Ele não quer e nem você mesmo deseja. Então escreve mais uma vez assim, ó. Só que agora escreve assim, eu decido. Verbaliza isso aí na sua casa, na academia, no trabalho, eu não sei onde você está ouvindo essa mensagem, mas escreve, eu decido me alinhar ao tempo de Deus. Tudo é decisão na sua vida. E você precisa se convencer que você tem que se alinhar ao tempo de Deus. E faz um favor para alguém, compartilha essa aula. Compartilhe essa aula com alguém que sente que está atrasado e que talvez, na verdade, esteja desalinhado.
não só atrasado, porque o desalinhamento causa essa sensação, o desalinhamento causa essa impressão de estou atrasado. Não, você está desalinhado, você precisa realmente alinhar a sua vida para viver novas fases, para viver novas coisas, para viver as coisas impressionantes e extraordinárias que foram reservadas para você. Então lembra, ontem nós falamos da presença emocional, de estar inteiro, não só corpo, mas corpo, mente, alma e espírito. Então pensar antes de agir, realmente responder e reagir da maneira correta. E hoje a gente está avançando aqui para esse tema que é tão importante sobre alinhamento, porque se você aprender que você precisa estar presente é o primeiro passo, estar presente é o primeiro passo para uma vida alinhada, e uma vez alinhada, aí agora Deus pode começar a impulsionar você. Só quem está presente percebe o momento da aceleração. É aquele momento que você olha e fala assim, agora eu mesmo sinto que eu estou preparado para viver algo incrível na minha vida. Vamos ver o princípio bíblico de hoje? Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu acho interessante que Jesus, ele nunca foi apressado. Lembra da história de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro, ele era amado. Jesus, ele amava Lázaro. Ele chorou por amor. Só que mesmo amando Lázaro, Jesus não saiu correndo. Ou seja, Jesus não era apressado e nem estava atrasado. Ele tinha o ritmo certo. Ele vivia no tempo certo. E o tempo de Deus é a aceleração de Deus para a sua vida. O tempo de Deus sempre vai gerar um esforço que vai trazer o resultado que você precisa. Então, cuidado, porque talvez você chegou até aqui querendo acelerar muito algo na sua vida. E não é tempo de acelerar, é tempo de alinhar. Porque quem acelera é o próprio Deus. Lembra desse texto de Eclesiastes? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu sei que não é fácil para a mente humana o que eu vou falar para vocês agora. Mas o tempo só existe na Terra. Você vê que quando Salomão, no seu nível de maturidade, ele vai falar aqui agora sobre o tempo para todas as coisas, ele não fala que existe tempo para as coisas do céu. Ele fala assim, existe tempo para todo propósito na Terra. No céu você não vai precisar de tempo, mas aqui é um lugar onde você precisa conquistar o controle emocional em cima do tempo. Em cima do tempo. Então, quantas vezes você fica descompensado emocionalmente porque você acha que já deveria ter vivido, já deveria ter feito, ainda não fez, ainda não viveu, e isso prejudica você. Chegou a hora de você alinhar o seu coração, porque o tempo certo tem essa capacidade. O tempo certo tem a capacidade de pegar o seu esforço e transformar em um resultado que você não poderia viver. Então anota aí. Quando, Ricardo, que eu vou viver quando que eu vou viver a aceleração de Deus? Quando que eu vou viver esse tempo de Deus me empurrar de verdade? Quando você alinhar três coisas. Três coisas precisam ser alinhadas. Primeiro, seu posicionamento. Você precisa estar posicionado. E o posicionamento, lembra, começa por dentro, começa com algo interno, começa no seu coração, começa naquilo que você acredita de verdade, começa naquilo que é um valor para você. Depois do posicionamento tem a maturidade. Quem é posicionado, quem está posicionado, quem vive posicionado, não fica se preocupando mais com o que falam, com o que dizem, com o que pensam,
Maturidade é eu sei o que eu tenho que fazer, estou focado nisso, não vou olhar para o lado. E depois que você tem maturidade, é óbvio, você vai ter direção. Então, quando essas três coisas se alinham, você vive um tempo de Deus começar a fazer você ter resultados muito mais rápidos. Não é sobre correr mais, é sobre correr certo. Tem gente tentando acelerar, mas sem estar preparado. E quando a aceleração chega, não sustenta. E semana passada, eu acho que trocaram o professor de spinning aqui do condomínio. E esse professor ele coloca muito mais pressão na aula do que os outros. Então a aula já era de meia hora, passou para 45 minutos, 15 minutos a mais. Então o esforço é muito maior e aí tem horas que dá um sprint onde você precisa pedalar muito. Então, se você não tiver com a regulagem da bicicleta, com o seu corpo físico alinhado, se você não estiver preparado, você não consegue fazer o sprint. Você não consegue sustentar. E se você não estiver alinhado, preparado, posicionado, amadurecido, você pode quebrar. Deus não quer quebrar você. Só que uma coisa tem que ficar clara no seu coração. É como um outro princípio, o princípio da fidelidade. Seja fiel no pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Então, peraí. O que Deus ele precisa que você entenda? Se você quiser, na verdade, né? Ele está dizendo o seguinte: quem é fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Quem anda com maturidade, quem anda com clareza, quem anda com direção, quem anda posicionado, esses eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Então, servir a Deus muitas vezes é bem diferente daquilo que você pensa, que você imagina. Servir a Deus é realmente depender dele e falar assim: o que eu tenho que fazer para viver tudo aquilo que Deus preparou para mim de maneira rápida. E muitas vezes você está dizendo para você mesmo, está demorando. Mas talvez não esteja demorando. É só Deus que está te preparando. Deus não pode acelerar alguém desesperado. Só que o preparo não é de Deus. Entenda uma coisa. Deus pode acelerar, porque Ele é dono do tempo. Deus só não pode te preparar. É como se Deus criasse a circunstância e você não entrasse dentro dela. É como se Deus criasse a oportunidade e você não entrasse, porque na sua cabeça a oportunidade da preparação chama deserto. A oportunidade da preparação chama vale. A oportunidade da preparação, segundo o seu linguajar evangeliquez, é um lugar ruim, é cruz. Só que são nesses lugares que Deus prepara você para depois te acelerar e te empurrar. O que é preparação, Ricardo? É o preço. É o preço que você tem que pagar se você quiser viver a aceleração de Deus. Ricardo, eu não quero. Tá tudo bem. Deus nunca força ninguém a nada. Nunca, 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 nunca. Mas eu quero te fazer pensar e refletir em algumas coisas de maneira muito prática. Você realmente está preparado para aquilo que você pede? Pensa no que eu acabei de falar. Você realmente está preparado para aquilo que você pede? Eu sei que de pronto você vai responder sim. Só que eu quero que você entenda. E você só vai entender o que eu vou falar agora se você for pai ou mãe. Você só vai entender o que eu vou falar agora se você for pai ou mãe. Quando você é pai e mãe, você entende a lógica de Deus fazer as coisas. Por quê? Porque quando você tem um filho, você dá para o seu filho as coisas em dois momentos, ou por dois motivos. O primeiro motivo pelo qual você dá as coisas é porque o seu filho está preparado. A sua filha está preparada.
Então, quando o filho está pronto para receber, o pai vai lá e entrega o presente. O pai vai lá e acelera, o pai vai lá e faz o que tem que fazer, o pai vai lá e decide o que tem que decidir da parte dele para entregar o resultado para o filho. Esse é o primeiro. O pai faz quando o filho está preparado e não faz quando o filho não está preparado. Mas humanamente falando, e isso que eu vou falar agora só cabe para nós humanos, tem um segundo motivo. Muitos pais que eu conheço, inclusive o meu pai, inclusive a minha mãe, mais a minha mãe do que o meu pai. Meu pai nunca me falou isso, mas a minha mãe já, ela olhou para mim já várias vezes e falou assim: como eu queria poder te ajudar mais. Eu queria muito. Então ela já falou assim: eu queria muito te dar um carro, eu queria muito te dar uma casa, eu queria muito dar isso, eu queria muito daquilo, mas eu ainda não posso. Então tem um momento em que o pai pode, mas não entrega por conta da maturidade. E humanamente falando, tem muitas outras vezes que o pai quer, mas ele não tem capital, dinheiro, para bancar o que ele queria dar. Agora, talvez o segundo motivo, que é 100% humano, só aconteça, e ele só acontece com o homem. Porque quando você leva isso para Deus, a Bíblia diz que ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Então ele tem recurso inesgotável para fazer o que ele quiser na sua vida. Então ele só deixa de fazer por um motivo. Não é porque ele não te ama, não é porque ele não te aceita, não é porque ele não quer ver você bem, não é por nenhum desses motivos. É só por um único motivo. Você não está pronto. Você não está pronto. Você não está preparado para receber aceleração. Então, pedir aceleração é fácil, o difícil é sustentar ela. Quem pede aceleração tem que sustentar o resultado. E talvez é isso que você ainda não está pronto para receber. A aceleração só é fruto de alinhamento. O que você precisa é alinhar o seu coração ao coração de Deus. Mas não é só alinhar naquele momento da oração, que é o que eu vejo que acontece muito. No momento da oração a pessoa se alinha, no momento da oração a pessoa diz que vai fazer, mas depois ela não faz nada. O céu já está aberto e pronto para te responder. Só quem não está pronto é você mesmo. Você realmente está preparado para aquilo que você pede? Não é sobre achar, é sobre sustentar. Escreve assim, ó: eu vou sustentar aquilo que eu peço. Eu vou sustentar aquilo que eu peço. Quantas pessoas pediram uma empresa e depois abriram mão dela? Quantas pessoas pediram um cônjuge e depois abriram mão dele? Você entende que não tem nada a ver com Deus? Nada, 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 nada. Nada a ver com Deus. Então eu estou todos os dias aqui, trazendo inspiração, trazendo direção para você. Só que tem um lugar que você sabe que é dentro do Instituto. Lá você recebe estrutura de verdade, maturidade emocional, clareza espiritual, alinhamento interior, que é o que você precisa, e direção prática. A gente está estudando a Bíblia de uma maneira que você nunca estudou. Então o que eu estou fazendo dentro do Instituto ID? Pegando todo o meu conhecimento de 18 anos e colocando dentro de aulas. Como que a gente está fazendo isso? Pegando todos os grandes nomes da Bíblia e mostrando para você que está dentro do Instituto, para você que vai entrar hoje, para você que vai aceitar esse chamado e falar assim: é isso que eu preciso viver. Eu preciso passar um ano estudando esses homens e essas mulheres e fazer o que eles fizeram. Então não fica de fora não, tem um link aqui, ó, na descrição desse vídeo. O primeiro link que tem é o link para você entrar dentro do ID. Para de dar desculpa, por favor, e começa a fazer o que tem que fazer. Deus quer acelerar você e eu estou junto para poder te ajudar. Então, escreve assim, ó: eu me alinho ao tempo de Deus.
Se alinhe ao tempo de Deus para a sua vida. E amanhã nós vamos ter mais uma aula, que é quarta-feira, a nossa terceira aula, a memória emocional do corpo. Eita! Então não perde por nada, você que está aqui hoje, não assistiu a aula de segunda-feira, volta, assiste a aula de segunda, e vocês todos que estão aqui, eu espero vocês amanhã, que é quarta-feira, para essa aula, a memória emocional do corpo. E para você que quer dar o próximo passo, clica no botão e esteja junto comigo no ID e se prepara. Ó, Método Soul é o lugar que eu quero ver você presencialmente, eu quero olhar para você e a gente ter uma experiência juntos de 2 dias.